Sejam bem-vindos a esta que é a primeira sessão da segunda edição destes encontros que procuram encontrar os pontos de diálogo entre o cinema que está sendo produzido nos países de língua portuguesa, e uma das vocações da Fundação é justamente celebrar a língua, celebrar esta possibilidade de, não obstante partilharmos dos mesmos vocábulos, estarmos às vezes a falar de paisagens e de imagens totalmente diferentes, e encontrar também aqui os pontos que nos conectam para além da língua em si. Então, é sempre para nós um prazer ter esta sessão, Paola, e gostávamos que esta segunda edição não fosse o fim, e que pudéssemos ter mais sessões de conversa e mais pontos de conexão a serem explorados. Muito obrigado, Paola, por contar conosco para fazermos isto. Alice, Cecília, Wellington, Ivo, Stephanie e todos que estão envolvidos nesta segunda edição, na primeira sessão da segunda edição. Paola. Muito obrigada, eu que agradeço, Leonel, é um prazer estar aqui com vocês, né, a dividir esse espaço. Eu sou Paola Prandini, sou cofundadora da Afroeducação. A Afroeducação faz a curadoria e a produção dessa mostra desde o ano passado, em parceria com a Fundação Fernando Leite Couto. Isso nos deixa realmente muito felizes aqui. Nesse momento eu falo do Brasil. Na primeira edição, eu estava, na verdade, entre Moçambique e África do Sul, e essa mostra, como o Leonel bem disse, né, já está na sua segunda edição, então essa é a primeira sessão da segunda edição. Nós teremos ainda outras 3 sessões que virão nos próximos meses, para que a gente possa, né, fazer aí esse passeio cinematográfico pelas, né, narrativas audiovisuais que são produzidas por países que têm a língua portuguesa enquanto língua oficial. Isso não significa que nós estejamos aqui a fazer uma saudação à colonização. Eu acho que é o contrário disso. Nós estamos aqui para fazer também, né, uma crítica à colonização, maneiras como as colonialidades, né, ainda são vistas no nosso dia a dia, e o quanto que muito daquilo que a gente vê nos filmes também diz respeito a essa história, mas é uma história que faz parte da gente. E que bom que, pelo menos, essa história nos deu a possibilidade da gente se comunicar numa mesma língua. E que essa língua, então, sirva de ponte, né? Sirva de ponte para que a gente possa ter cada vez mais encontros, não só virtuais, mas também encontros que sejam, né, quem sabe, futuramente também presenciais, não só entre Brasil e Moçambique, que é, né, o tema dessa nossa primeira sessão, o recorte que a gente faz nessa primeira sessão em termos, né, geográficos, mas também todos os outros países que fazem parte do que a gente conhece como CPLP, que são, né, que é essa comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Então, essa é a meta. Eu fico muito contente da gente estar, né, na segunda edição dessa mostra, com filmes incríveis, filmes que ficarão disponíveis, que já ficaram, né, na verdade, disponíveis para vocês uma semana antes aqui da exibição desse diálogo, para que todo mundo pudesse assistir, pudesse conferir, e o diálogo ele vem para que a gente possa, na verdade, se aproximar um pouco mais a esses filmes que já foram assistidos. E para comandar aqui a nossa conversa, né, e lembrar quais foram os filmes que fazem parte dessa sessão, eu convido uma companheira de luta, companheira, né, que Moçambique me presenteou na vida, que é Alice Ambrucer, que está aqui conosco. Muito obrigada, Alice, por ter aceitado o nosso convite, e passo, então, a bola para ti. Então,
Muito obrigada, Paola. Muito obrigada, Leonel. É um prazer enorme poder estar aqui e apresentar essa grande amostra, não apenas baseando-se na dimensão dos filmes, porque muitos são de curta duração, mas é olhando para o impacto que cada filme tem, a reflexão que nos traz, a reflexão sobre as nossas histórias, nossas vivências, vivências de países que não partilham somente a língua, mas há todo um conjunto de práticas culturais, há um conjunto de exclusões também sociais que são abordadas nesses filmes incríveis que nos são apresentados. Eu sou Alicia Mbucer, é um prazer enorme poder estar aqui convosco a apresentar esse debate. Eu sou feminista, apoio, luto pela causa das mulheres, porque acredito no efeito multiplicador que elas têm para o desenvolvimento do país e do mundo. Acredito também na arte, no seu poder emancipador, no seu poder disruptivo, de construção do indivíduo enquanto pessoa, enquanto ser humano. E também sou cofundadora do movimento, eu sou do Gueto, que basicamente visa desconstruir a visão elitista do mundo cultural e advogar pela inclusão a todos os níveis. Então, indo mais sobre o nosso programa de hoje, nós nos propusemos hoje apresentar 4 filmes interessantes, que são eles, o primeiro filme é o Periférico, é um filme do Brasil, produzido em 2019 e conta com 20 minutos. É um filme em que, no filme, Luz e Denise, que cresceram em meio às adversidades de ser LGBT, no extremo sul da cidade de São Paulo, elas contam a sua narrativa de como é que é entre poesia, louvor à cidade, sonhos e certezas de juventude, elas inundam as suas existências. Então temos um olhar sobre Brasil, São Paulo, Extremo Sul, LGBT, exclusão, discriminação, como é que isso funciona, poesia, arte. E depois, em paralelo a esse filme, nós fazemos uma viagem para Moçambique, de novo, no extremo sul do país, na capital do país, em Maputo, e a Cecília Maumani nos traz Perspectivas do Meu Gueto, que é uma produção de 2021, de 8 minutos apenas, que nos propõe a discutir o contraste entre a forma como os bairros periféricos eles são olhados, como é que é essa questão da segurança e da insegurança. Ao mesmo tempo, a capital quer se alimentar da diversidade cultural da periferia, mas ao mesmo tempo diz que essa mesma periferia é insegura. Então, a minha arte é insegura, só a minha arte, a arte da periferia é aceita, mas as pessoas não. Então, como é que é esse paralelo de aceitação da minha arte, mas não da minha personalidade, se a pessoa é a arte? Então, como é que articula-se, então, com falas de antropólogos e de figuras proeminentes, e também, no finalzinho do filme, tal e qual o Periférico, temos lá a poesia, a expressão mais sublime da palavra, o enaltecer da palavra e as falas que, de um lado, com a poetisa que nos apresenta na perspectiva do Meu Gueto, é possível vislumbrar também as questões, os questionamentos também do periférico. E depois viajamos ainda em Moçambique para o Preto, que é uma produção também de 2021, com apenas 12 minutos, que conta com a direção do Ivo Majaya, que é um filme que nos fala, ele não fala, na verdade, é um filme mais que nos conduz a reflexões muito, a falas muito, a diálogos muito internos sobre o que nós olhamos, o que nós vemos, e pessoas adormecidas que têm seus pertences roubados, um líder que é enganado em algum momento a extorquir, roubar dos seus, mas no final ele é traído.
que não nos parece um retrato muito distante da nossa realidade, em que temos líderes que, em algum momento, não estão para servir o povo, não estão para servir a nossa realidade. Então, não são esses os líderes que nós escolhemos. Então, quem é o líder? É a figura desse líder que se deixa manipular, que, em vez de defender os interesses do seu, ele defende os seus interesses e, no final, se vê prejudicado. E viajamos para o nosso último filme, voltamos de novo para o Brasil, porque a nossa mostra é sobre isso, é sobre filmes contemporâneos em língua portuguesa, é sobre esse contraste de Moçambique e do Brasil, e no Brasil voltamos para o samba, voltamos para a cultura do samba, que é muito característico, tal como Marabenta em Moçambique. Voltamos para o samba com o filme uma produção de 2016, é o mais longo filme da nossa mostra, com a direção de Sabrina Fidalgo, nos conta a história da rainha que tanto desejava ser a rainha do samba, mas ao mesmo tempo esse percurso para se chegar lá, a esse lugar de reconhecimento, é um percurso cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, cheio de obstáculos, e perceber a figura da mulher, a arte, como é que é essa mulher, esse objeto no mundo das artes, como é que ela se vê, como é que ela se projeta, como é que é essa ascensão a uma figura, a um lugar de destaque no mundo artístico. Então, nos faz pensar o diálogo ou as reflexões sobre ser artista neste mundo, e depois perceber que todos os 4 filmes, calhar não muito preto, nos trazem uma dinâmica, uma perspectiva muito da periferia, do gueto, da nossa realidade, do que está à margem do lugar de privilégio, que nós habitualmente estamos acostumados a olhar para Moçambique como, se calhar, a parte mais central do pairocimento, os lugares mais destacados, mas não olhar o que está à margem. Então, esses filmes e essa mostra nos conduz a toda essa viagem. E antes que eu me perca, porque é mesmo muito por se falar sobre esses filmes, é muita reflexão. Eu quero que você, que está desse lado da tela, se proponha a tirar suas próprias ilações, a se deixar conduzir por esses enormes filmes e tirar e partilhar conosco as suas próprias reflexões. Mas, do lado daqui dos nossos grandes realizadores, nós vamos contar com a participação em vídeo do cineasta Ivo Majaya, que vai passar aqui no nosso diálogo a sua participação. Contamos também com o realizador do Periférico, que também vai deixar aqui a sua participação ao longo desse debate. Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Desde já agradecer pelo convite e por ter a honra de ver o Preto passar aqui neste fórum. Bom, meu nome é Ivo Majaya, sou realizador e roteirista do filme Preto. Filme este que conta com 24 atores, dentre eles profissionais e amadores. Bom, a maior parte do cast é amador e vem de diferentes partes de Moçambique. Foi rodado em um dia e levou-nos por aí um mês ao produzir. O filme Preto. Bom, o filme narra uma história que reflete os dilemas de uma sociedade adormecida que se vê governada por uma quadrilha composta por uma mulher e 2 homens que, de alguma forma, usam o poder que têm sobre o povo para levar os seus bens e, de alguma forma, manipulá-los. A trama nos traz situações que sugerem um exercício metafórico sobre a forma como a corrupção e outros males ocorrem na sociedade e como de alguma forma
esta forma de governação se reflete na vida desta mesma sociedade dos moçambicanos. E claro, por ser um filme de um preto moçambicano para outros moçambicanos, quem viu o filme ou quem o virá vai de alguma forma perceber que existem lá situações que não estão assim muito distantes da realidade que vive ou que já viu. Bom, sem muito a dizer, só agradecer pelo convite mais uma vez e boa tarde, Ivo Majaia. Olá, meu nome é Stephanie e eu sou uma das diretoras de Periférico. Sou cria do Capão Redondo, nascida e criada. Gosto de dizer que sou uma periférica em diáspora atualmente e também que eu sou cria de políticas públicas que deram certo. Vim de um cenário muito desigual e que a marginalidade consta muito. É um dos problemas sociais que paira o bairro onde eu nasci. Só que através de incentivo público e também dos meus familiares, eu enxerguei na arte, além de entretenimento, um lugar para se profissionalizar. Criei o meu grande amor pelo audiovisual, que hoje em dia eu coloco ele como uma arte que cura, um cinema de quilombo, um cinema que é compartilhado. E isso se expressa muito no Periférico. O Periférico ele surge através da sintetização do pensamento sobre o que é ser LGBTQI+, negro e de quebrada. Esse primeiro recorte foi feito pelo Rosa e pelo Nai, que divide comigo a direção, e com a Vita Pereira também, que faz parte dessa websérie, que indaga as pessoas que estão na periferia e que fazem parte desse recorte também social, da negritude, também do movimento LGBTQI+, o que é ser, viver e estar, sobreviver na periferia. E através disso foi vista a necessidade de tratar desse filme e desse assunto de uma forma, de um cinema nós por nós, compartilhado, que vai contra todas as narrativas cis, heteronormativas e hegemônicas que estão vigentes atualmente. Então, o Periférico, ele tem, para além do que a gente vê em tela, que é a percussão do trilhar de caminhos da Luz e da Denise, que são pessoas que estão inseridas geograficamente também nessa marginalidade, ser uma resposta e uma alternância também de narrativa, porque a equipe inteira é composta também por pessoas que estão nessa marginalidade, que são negras, que são periféricas e LGBTQIA+. Então, é uma volta do sistema que é o nós por nós. Então, somos nós falando sobre as nossas vivências e sobre também essas contradições e conflitos, né? Tirando esse olhar que é o de fora para dentro, mas agora a periferia falando sobre ela mesma. Então, a gente tem um corpo de direção que já começa indo de embate desse cinema, né, que é hierárquico, que tem o diretor, que tem a produção, e quanto mais for descendo, também muda as vozes ativas do set. Então a gente coloca já uma direção compartilhada por corpos que não é habitual, né, nesse cinema, pensando que o Nai e o Rosa são transmasculinos, a Vita travesti e eu uma mulher bissexual negra e periférica também, né? Então é trazer essa outra forma de fazer cinema, não só no que a gente vê em tela, mas igual eu disse, na equipe também. Então a gente tem um processo que é muito compartilhado, um processo que passa por muitas mãos a fim de evidenciar essa problemática e mostrar o nosso olhar sobre ela, né? Mostrando que ser periférico, ser LGBTQI+, e ser negro não é só um sofrimento demasiado como as grandes mídias colocam por aí, mas que tem possibilidades, que somos mais, né? Somos múltiplos. A unicidade que faz a gente é o compartilhamento de ideia
e também o tanto de perspectivas que existe numa periferia e que existe também em ser LGBTQI+. Então, o periférico é um conglomerado assim de muitas coisas, muitas vozes, muitas perspectivas, a fim de evidenciar uma denúncia desse cinema cis heteronormativo que é tão vigente aí pra gente. Obrigada. Para agora, nós queremos convidar Cecília Maumane para, na primeira pessoa, nos contar sobre como é que é o desafio de conceber, de estar diretamente envolvida na realização de perspectivas do meu gueto. Quem é Cecília no meio, no universo de perspectivas do meu gueto? E eu quero passar a palavra para si, Cecília. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um enorme privilégio ter esse filme que em tão pouco tempo se tornou grande destaque a nível de Moçambique e não só. E muito obrigada pela sua participação e a palavra é sua, Cecília. Yes. Olá, Alice, muito obrigada. Bom, participo de Perspectivas do Meu Gueto como produtora, junto com o Kelvin Antumo, onde decidimos fazer um documentário, mas ser um documentário que fala sobre o gueto. A princípio, que ele vinha visitar o meu bairro, então achamos interessante fazer uma gravação e documentar. E o Perspectivas do Meu Gueto primeiro foi feito para poder termos vídeo, tivemos que fazer uma pré-produção. Essa pré-produção levou muito tempo, tivemos cerca de 2 meses a fazer a pré-produção, onde fazíamos as pesquisas em quase alguns locais daqui de Maputo, aqui na cidade. Temos que falar com os secretários do bairro, que é para poder entender mais ou menos sobre a história do bairro, assim como os outros residentes. Depois tivemos que visitar algumas bibliotecas, que também foi um processo, e depois lá descobrimos que, afinal de contas, nós temos pouca informação que fala sobre esses bairros. E foi então que decidimos que devíamos mesmo procurar documentar como uma espécie de uma provocação, em que fazemos um alerta, na verdade, às pessoas sobre como é que devem ser olhados os bairros periféricos. E desenhamos o roteiro, já tínhamos o primeiro roteiro, tivemos que desclassificar o primeiro porque não ia muito de encontro com o que nós queríamos. Porque, afinal de contas, nós queríamos, de certa forma, procurar mostrar o que é o gueto e também provocar as pessoas da forma como vê essa periferia. Feito o roteiro, estudamos o roteiro, o segundo, e ficamos com o segundo roteiro, e aí daí procuramos selecionar as pessoas que iriam fazer parte do nosso documentário. E a escolha foi bem, temos que tomar muito cuidado na escolha das pessoas. Tem uma espécie de divisão, que é a parte cultural e também a parte social, porque nota-se que muita gente vê para a periferia na parte cultural, que são bairros bonitos e que tem muita história, que tem muitas personalidades, e principalmente em notícia, quando fala-se muito desses bairros nessa perspectiva cultural, que é tudo muito organizado e bonito. Mas quando é em notícia, socialmente, encontram-se numa fase em que são marginalizados, são conectados por simplesmente ser uma periferia, por haver lá problemas de saneamento, de desordenamento territorial, o que acaba havendo uma parte de 50% cultural e 50% social. E isso, em algum momento, faz com que os próprios residentes questionem-se por que ser do gueto, será que é bom? E como é que devo me portar daqui para frente? Então, são essas questões que procuramos trazer num documentário de 8 minutos. Portanto, o documentário é mais de intervenções, temos lá intervenções, no final temos uma grande intervenção que é da Mwatsu Cunhani, que é uma poetisa e também rapper daqui da cidade, onde procura mostrar esse lado de ser do gueto, da arte, que ficou muito bom, na verdade. E selecionamos os intervenientes. Primeiro tivemos a intervenção do Salomão Mikassi, que é um antropólogo que nos ajudou mesmo nessa vertente sobre a construção desses próprios bairros. Porque há uma diferença quando fala-se de construção da periferia e também da zona urbana, que é na cidade, também é muito diferente do que vive-se na periferia.
E a intervenção de Nuno Zaqueu, que é já um artista ligado muito ao hip-hop, a escolha dele foi mais pela ligação que o hip-hop tem com o gueto. Não temos como falarmos da história do hip-hop sem mencionar o gueto, e para nós será muito importante fazer essa menção. E no final a intervenção da Matilde Mocha ligada às indústrias culturais, que por acaso também ela cresceu na periferia e na verdade ficou uma coisa muito bonita, foi um link nice, porque deu várias intervenções ligadas em específico na cultura. Ah, e fizemos um documentário que levou muito tempo, só no final de junho é que conseguimos ter o documentário pronto e depois já tínhamos que desenhar como nós íamos fazer o lançamento do próprio documentário. Primeiro porque nós não tínhamos que lançar o documentário na cidade, que seria muito... Estaremos a nos desviar do nosso objetivo, fazer o documentário e logo lançar na cidade. Daí que a ideia principal foi fazer o lançamento do documentário no Xamanculo C. Fizemos no Xamanculo C e foi mais. Depois daí tivemos que procurar fazer a amostra de documentários de outros locais. Estamos agora, nesse exato momento, a fazer a amostra em algumas casas daqui dos bairros periféricos. Fizemos na semana antepassada, na Polana Caniço, na Galeria Periquitas, que era para também estarem mais abalizados sobre esse processo de documentação. Portanto, tivemos muitos desafios para poder produzir o documentário. Primeiro, porque nós não tivemos nenhum financiamento, foram os nossos próprios custos e à medida que nós íamos fazendo o trabalho, nós nem calculávamos como é que eu posso dizer, o orçamento, o custo das atividades. No final de tudo, vamos fazer uma análise do custo do material, da logística, da deslocação, que foi uma experiência bem nice e que também obrigou-nos a procurar ter uma formação principalmente relacionada à produção. E não só a produção, mas também o desenho de roteiros, o que agora estamos a procurar fazer, porque também queremos fazer a amostra, produzir outros documentários, fazer a amostra, não queremos parar só por aqui num documentário que é esse Perspectivas do Meu Gueto. Bom, feito a estreia do documentário, nos inscrevemos para participar do Festival Kungoma, que é um festival que acontece anualmente aqui em Moçambique. E tivemos a sorte, felizmente, fomos um dos melhores, selecionados como um dos melhores autores, também em companhia com o filme do Ivo Majaya, que é o Preto, que foi o selecionado. E foi uma experiência bem nice, e também porque colhemos a experiência das pessoas que assistiram o documentário, as pessoas também já começam a procurar identificar-se sobre o que é ser do gueto, e também sentimos que, de certa forma, já demos um passo, principalmente na questão da documentação sobre esses pares. Nós estamos a crescer, mas não sabemos a história real desses pares periféricos. Sabemos sim, mas assim de forma superficial. E o que está em causa é que toda essa informação não está documentada. E principalmente agora em que já estamos avançados na tecnologia, em que o mundo de agora já é tecnologia, temos que procurar, de certa forma, responder a essas questões. E daí que queremos sempre trazer mais toda essa informação de forma visual, que é para também poder atrair as pessoas interessadas em querer saber sobre esses bairros. Então, é tudo. Acho que falei muito. Não, a Cecília falou, Yes. Falou o essencial. Então, eu estava aqui a tomar notas importantes da sua fala, que eu acho que é bom termos aqui destacado para o público que está lá a nos assistir de casa, que é para também ter em conta. Então, durante a apresentação da Cecília, algo marcante foi a provocação, a ideia de fazer o filme movido
ideal de querer provocar, instigar as pessoas ao debate. Eu acho que eu pego um pouco desse propósito da provocação para também aplicá-lo e fazer a ponto com todas as outras amostras que nos são trazidas aqui. É uma provocação no final do dia, porque aquilo que não é normal, que não é habitual, soa-nos como uma espécie de provocação. Então, quem são essas pessoas ousadas que saem do nada, do meio das trevas, né? Das trevas, da margem, da periferia, e nos vem provocar a nós que estamos aqui nesse lugar de privilégio e desenhamos e temos um universo artístico bem elitizado e com um conjunto de perfil, de padrão sobre como deve ser e não ser. Então, temos aqui a provocação, o desafio do financiamento nestas indústrias, desafio do financiamento que eu acredito que não deve ser só uma preocupação sua, mas uma preocupação de todos os novos realizadores. Nós estamos na contemporaneidade. Nessa contemporaneidade, mesmo com o avanço da tecnologia em que nos encontramos, ainda temos o grande desafio do financiamento. Então, fica desse lado... Exato, fica desse lado a nota para todos nós sobre esse desafio que é comum a todos nós. E depois temos essa questão de perceber, depois dessa produção, como é feita a divulgação, como é que se chega ao destinatário final, como é que a pessoa que é do gueto, como é que a pessoa cuja sua perspectiva é narrada tem acesso a essa informação. E salientar aqui a brilhante ideia, a vossa ideia, de primeiro fazer a exibição a nível do bairro, a nível da periferia, porque depois o maior desafio, às vezes, é essas produções, embora que sejam e retratem sobre a realidade periférica, de novo, elas vão ser exibidas em lugares onde só determinada camada de pessoas tem acesso. E a pessoa que se identifica com a narrativa não tem acesso, infelizmente. Então, é uma nota, eu acho que é algo que dá para levar, que temos que pensar e adotar nas nossas próximas produções, quer em Moçambique, quer no Brasil, quer em todos os palopes, pensarmos nessa dimensão em que a primeira pessoa cuja narrativa é contada tem acesso direto à produção sobre si. Como costuma-se dizer, nada sobre mim sem que eu faça parte. E depois temos essa questão da documentação, da necessidade de documentação histórica desses bairros, de contar-se uma narrativa em que não é negativa, porque quando pensamos em periferia, quando pensamos em todo o contexto histórico que envolve, se calhar, boa parte das amostras que nos são trazidas, nós temos a tendência a trazer uma conotação negativa. Lugar violento, inseguro, marginais, drogados, é todo um conjunto de conotação negativa. Então, o que é que nós queremos documentar? Qual é a história que nós nos propusemos a trazer? É uma história negativa? Será só essa? Será só isso que nos é relegado? E as nossas vitórias? E o pão de cada dia que cada morador vai atrás e procura e luta e batalha, que é trazido, por exemplo, as lutas diárias da população LGBTQ que nos é trazida no periférico, e as lutas diárias de quem está lá e ama o samba e vai dançar e quer dançar e quer ser reconhecido e quer não só ser conhecido, mas também ser sustentável, quer ter uma contrapartida financeiro e um retorno financeiro sobre isso. Então, são esses diálogos, são essas narrativas que nós acreditamos, eu acredito, e corrijam-me se estiver enganada, se aqui nós queremos construir. Nós queremos construir essa contemporaneidade em que essas narrativas são valoradas, em que não somos olhados apenas como marginais, mas como indivíduos plenos, dignos e artistas, e pensar muito nessa questão de sustentabilidade da arte e nesse advento da tecnologia que nos encontramos. Eu tenho a indicação de que o nosso tempo já está a escassear
E quisera eu que pudéssemos ter assim 2 horas, o dia todo para continuarmos nesse debate, mas eu quero retornar a palavra a si, Cecília, e depois a Paola, que é para poder tecer as considerações finais do que se espera de perspectivas do Eu Sou de Gueto. Lembrando que temos apenas 4 minutos para encerrar a nossa intervenção, então eu queria pedir 1 minuto apenas da sua breve intervenção, depois devolveria a palavra à Paola e possivelmente ao Leonel para terminarmos essa nossa sessão. Sim. Bom, muito obrigada pelo convite e também por poder participar desse evento. Também vamos fazer a mostra do documentário. Peço que sigam as nossas redes sociais, chamam Colevida, Facebook e também no Instagram. Obrigada. Bom, muitíssimo obrigada, Cecília, muitíssimo obrigada, Alice, Leonel, Fundação Fernando Leite Couto, que também tenho que, devo aqui dar os nomes devidos, a Maria Clotilde, a Sara Laísse, que sem dúvida contribuíram, e muito para que essa mostra chegasse à sua segunda edição, a toda a equipe da Afroeducação também, da qual eu represento, e eu fico muito feliz enquanto curadora dessa mostra, porque é esse o nosso objetivo, é garantir visibilidade e garantir que a potência que existem nesses filmes seja vista por o maior número de pessoas possível. Então, que a internet, seja aqui utilizada, então, a esse favor. É uma alegria, um privilégio poder ouvi-las e poder ter assistido a todos esses filmes, e espero que o público também perceba esse privilégio e essa alegria. E volto, então, a te agradecer mais uma vez, Alice, pela brilhante moderação e a Cecília pela realização tão incrível, assim como todas as outras realizadoras, realizadores, e realizadoros dentro aí também da população transgênera, que também precisa, e deve, merece ser respeitada e colocada aqui também no nosso diálogo. Então, fico aqui agora a passar a bola rapidamente para o Leonel, enquanto parte da Fundação Fernando Leite Couto, para que a gente encerre essa nossa sessão. É sempre uma tristeza quando temos que terminar. A conversa estava super interessante e com pontos instigantes a serem levantados aqui pela Alice. E parabéns, Cecília. Conhecemos a realidade moçambicana, imaginamos o desafio que foi e que vai continuar a ser produzir estes filmes nas circunstâncias que o país tem, infelizmente ainda, mas é porque existem pessoas como a Cecília que, não obstante a Cecília e o grupo de pessoas com quem está a trabalhar, não obstante as circunstâncias, ainda se entregam para realizar sonhos e contar essas narrativas que são precisas. Então, muito obrigado, Paola, por nos ter possibilitado conhecer a Cecília, por nos ter possibilitado conhecer a Alice e todos os outros filmes que estão envolvidos nesta sessão e todas as outras que nós já tivemos. Mas pronto, infelizmente o tempo ainda não é nossa pertença. Só me oferece agradecer e despedir-los, na expectativa de que voltemos a nos encontrar no próximo mês. Perfeito. Até lá. Cuidem-se. Até logo. Obrigada. Muito obrigada. Foi um grande prazer.